Tomando o nosso café aqui, ó. Meninas que... Fala, Daniel, como é que tá, meu irmão? Obrigado aí pela felicitação do box aí, já sai, hein? Fiquem atentos às novidades aí, que a gente tá ansioso demais e muito, mas muitíssimo feliz aí com esse nosso novo objetivo conquistado aí, tá? Vocês serão todos bem-vindos. Fala, Marcão, boa noite, meu Nutri. Como é que tá, velho? Quem tá entrando aí, ó, Tati, que é do meu projeto Tim Bianchini Mais Seco que o Deserto, tá? Tô falando aqui ao vivo. Promessa é dívida, tá? Então eu tô prometendo aqui ao vivo que vocês terão a caneca. Eu vou pedir para fazer a caneca para vocês, tá bom? Promessa, prometendo ao vivo aqui já, tá? Compartilhem aí, ó, cliquem aqui nessa setinha, joga pro pessoal aí que hoje a gente vai falar de testosterona, tá? Esse hormônio esteroide maravilhoso, testosterona. Compartilhem aqui com os vossos amigos, colegas e familiares, tá bom? Estamos em 20 pessoas já. Sejam todos bem-vindos aí, tá bom? Fala, Rafa, como é que tá, meu irmão? Cláudio, seja bem-vindo aí, tá? 2 minutos aí, vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrando aí. Fala, Renanzão. Ó o Picô, velho amigo. Isso aí, seja bem-vindo aí, Picô. Fica atento aí. Vamos aguardar mais um pouquinho, é isso aí. Compartilhem aqui, galera, ó, tá? Mandem pro pessoal aí, pros seus amigos aí, que às vezes esqueceram aí do horário, a gente não divulgou tanto, porque tinha as coisas para divulgar do box também, né? Ah lá, hoje nem lembrava que tinha, é verdade. Acontece, tá? Bom, a gente já tá de 23 pessoas, indo para 25, tá? Vamos começar a falar aí de testosterona. Então, vou fazer o quê? Eu vou tentar dividir isso, dependendo das informações. Vai gostar, Daniel. Vou tentar dividir uns 40 minutos aí de informação e depois a gente abre uns 20 minutos para pergunta, qualquer coisa do tipo referente ao assunto. Se der, a gente responde fora do assunto também, tá? E pra gente ficar um modelo bem bacana aí de aprendizado para todos, tá bom? Bom, eu vou falar primeiro, começar a parte um pouco teórica, aquela parte chata, tá? Aqui é a testosterona, boa noite, Paula. A Gleice, minha querida, Macosta, sempre aí presente vocês, hein? Brigadão de coração. A testosterona é um hormônio anabolizante, tá? É um hormônio anabólico, na verdade. E ela é o único hormônio que é anabólico, só que só para massa muscular. Existe uma diferença aí que o pessoal da musculação faz um pouco essa diferenciação, né? Como a insulina, tá? Então aí as pessoas relatam aí no meio da musculação que a insulina é um hormônio anabólico. Só que dentro da bioquímica, um hormônio anabólico é o quê? É você pegar uma molécula menor e transformar numa molécula maior. Isso você não está falando de músculo, você também está falando de gordura, tá? Então, quando o hormônio ele é anabólico, ou ele é tanto para aumento de gordura, ou ele é tanto para aumento de massa muscular. A insulina é um hormônio anabólico, só que ela é para gordura e também para massa muscular. A testosterona é o único hormônio que é anabólico só para síntese proteica, só para massa muscular. Ela não gera anabolismo para gordura. Só gera anabolismo para gordura a insulina e quando você tem déficit, ou melhor, deficiência. A minha dentista top aqui, ó, Nájila, seja bem-vinda, minha querida. Um beijo no seu coração para você e pro João. A dentista mais top da região que a gente tem aqui. Uma pessoa sensacional. Boa noite, Ju, minha cunhada. Então, aprendam a diferenciar isso. Quando se fala de coisas anabólicas, gente, você não está falando só de massa muscular. Quando você está falando de anabolismo, você também fala de gordura. Então, insulina, que é o que se vê muito, o pessoal da musculação falando, mas a insulina diz que é anabólico. É anabólico para os dois, para a gordura também.
A insulina, ela aumenta muito a deposição de gordura, tá? O anabolismo também é gerado para este fim, tá? E a testosterona é o único hormônio anabólico que é para massa muscular, que não é para gordura corporal. Todo mundo produz, tá? Tanto homem quanto mulher, então é um hormônio para ambos, não é só um hormônio masculino, tá? É vital para a vida de qualquer ser humano, de qualquer animal, tá? Leão, gato, cachorro, tá bom? É vital para a vida. Sem testosterona é muito difícil a vida da pessoa. Então já anota aí que sem testosterona é muito difícil a pessoa ter uma vida de qualidade, tá? A gente produz esse hormônio, homens têm uma produção muito mais elevada, no caso a mulher tem uma produção de 10% no máximo, níveis de sangue para homem de 200 nanogramas de decilitro até 900 nanogramas de decilitro. Mulheres de 0,9 a 70 somente. Então vocês veem que o máximo de vocês não é nem o mínimo dos homens. Haja visto que o homem com 200 já provavelmente está com uma vida muito ferrada ou num quadro de depressão, região da circunferência da cintura aumentada, aquela barriguinha de cerveja, carequinha, muito pelo nas costas e no peito e provavelmente à beira de fazer, ou se não, se já não fez, um exame de próstata. Conforme a gente vai envelhecendo, os níveis de testosterona vão caindo, tá? É onde começa a se perder qualidade de vida, tá bom? Isso é fisiológico, tá, gente? Vai envelhecendo, a testosterona vai caindo, você vai perdendo massa muscular, vai ganhando mais gordura, cabelo vai caindo por conta da conversão de DHT, perde qualidade de vida, perde libido, a próstata aumenta junto com a gordura visceral. Isso é falta de testosterona. Então já anota aí uma coisa que vocês vivem ouvindo. Testosterona não causa câncer. Testosterona não causa câncer. Não existe evidência científica embasada em clínico randomizado que testosterona causa câncer e muito menos câncer de próstata. O que causa é a deficiência. Você já viu um adolescente de 17 anos fazer exame de próstata? Não. Por que ele não faz? Porque a próstata é muito pequena. E ele tem a testosterona alta ou ele tem a testosterona baixa? Muito alta. Isso é um adolescente que teve uma adolescência normal. Hoje em dia a gente está falando de um adolescente obeso, né? Com 13 anos o indivíduo já está obeso. Você faz exame de próstata após os 40, homens, né? Mulheres não fazem, tá? Após os 40 que você faz exame de próstata. E aí, por quê? Porque você teve um declínio de testosterona. Aí é onde causa o aumento da próstata por conta do DHT. Se a tua testosterona baixa, você começa a converter nesse outro hormônio que a gente chama de DHT. Esse DHT que faz aumentar a gordura visceral, aquela barriguinha de cerveja dura, que faz o teu cabelo central ou aqui para trás cair e que também aumenta a próstata. Por isso que se faz exame após os 40 anos, tá? Não se faz abaixo disso. Então, qual que é a pergunta? E isso foi uma dúvida minha lá atrás, que não fazia sentido isso. Foi onde eu comecei a estudar por fora. Ué, o indivíduo de 40 anos para cima, ele tem deficiência de testosterona, ele não tem excesso. Então, por que é afirmado que testosterona causa câncer, né? E aí você vai ler mais a fundo que testosterona causa câncer coisa alguma, tá? A gente está falando de próstata, tá? Quais os benefícios de uma testosterona aumentada? Aumento da massa muscular, tá? Ou diminuição do que a gente chama de sarcopenia, da perda de massa muscular. De novo, vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular. Melhora da sua libido, queima de gordura acentuada, melhora do teu raciocínio, do teu reflexo, melhora da tua condição cardiovascular. Testosterona é cardioprotetor. Mais um outro detalhe.
Geralmente, hoje não, né? Porque tem pessoas infartando com 25 anos. Mas se você for pegar 10, 15 anos atrás, quem é mais velho aí que está assistindo, vai afirmar para você isso daí. As pessoas só infartavam depois dos 50, 55. Por quê? Porque teve um declínio de testosterona. Você não vê adolescente infartando, a não ser em condições adversas, que é o que a gente vê hoje, 25 anos, a pessoa infartando, mas por conta de uma obesidade mórbida, tá? Que é algo assim que não deveria existir. Então ela é cardioprotetor, ela protege o seu coração, é neuroprotetora também. Quando você envelhece, você vai ficando gaga. E quando você tem testosterona aumentada, você não tem isso. O teu reflexo ele é aumentado. Então é bom para o cérebro, é bom para o coração, é bom para a massa muscular, queima gordura, melhora a tua libido. E aí já entra um detalhe do porquê que a libido da mulher é muito menor, tá? Você às vezes quando você era tua adolescente lá, você tinha um namoradinho de 16, 17 anos, ele queria toda hora ir pra cama. Por quê? A testosterona tá lá em cima. Como vocês desde cedo fazem uso de anticoncepcional, a pouca testosterona que vocês produzem, isso a gente está falando de 10% no máximo, tá? De 0,9 a 70, o homem é de 200 a 900, tá? Então você está falando de, vamos colocar que seja uma média de 50. Quando você faz o uso de anticoncepcional, de 50, meninas, vai para 0,9, 11, 7, 8. E isso na vida de vocês não traz benefício algum. Isso só traz uma qualidade de vida muito ruim. Por isso que a libido de vocês, comparada ao seu namoro de adolescência, é muito diferente, tá? Então, para ter-se uma libido boa, você precisa ter uma produção excelente de testosterona. Testosterona é vida, tá? Melhora de novo o teu raciocínio, é cardioprotetor, função neurológica, massa muscular, queima de gordura, tá? Densidade óssea, de novo, vai envelhecendo, você vai perdendo massa óssea. É um processo fisiológico natural, mas hoje a medicina, ela consegue tratar isso, tá? Com o quê? Com testosterona. É uma medicação, tá? É que a gente cria uma imagem daquela caveira com cruz, tá? Parece que aquilo é surreal e ninguém pode usar aquilo, tá? Quando na verdade é somente mais uma medicação vendida em farmácia, que inclusive é muito barato. Um outro benefício muito importante, lembra nos vídeos lá atrás, para quem não assistiu as outras lives, corre lá no YouTube, tá? Digita lá, Maicon Bianchini, que vocês verão as outras lives que eu tô subindo tudo pra lá. Lá tem a live de síndrome do ovário policístico, de emagrecimento e de oxandrolona. Corre lá no YouTube que tá tudo lá, depois eu vou subir essa live também. Um detalhe muito importante da testosterona é para o indivíduo diabético. Se você for pegar na bula da testosterona, digita aí, bula da testosterona, você vai ver que um dos benefícios da testosterona é baixar glicemia. O indivíduo que é diabético, ele tem a glicemia aumentada. Aí você raciocina comigo. Se a testosterona alta diminui a glicemia, a insulina também cai, que é o problema do diabético. Ele tem uma resistência à insulina. Então a insulina é muito aumentada no diabético junto com a glicemia. Se você dar testosterona, que na bula está escrito que diminui a glicemia vai cair junto com a insulina. Não poderia ser usado essa medicação para ajudar no tratamento contra o diabetes? Sabe quanto que custa com uma receita na farmácia um Deposteron, que é um nome comercial? R$30, R$33. Você vai comprar 6 ml, vai dar para você usar um mês. R$33 para um mês. Para um diabético seria sensacional. Um outro detalhe muito importante. Deixa eu só molhar a boca aqui, gente. Que ninguém fala. Insuficiência de testosterona é correlacionado com o aumento da depressão e ansiedade. Se perguntem na cadeira, eu falei na live passada, ou no sofá, enfim. Quem tem mais depressão, homem ou mulher?
as mulheres têm um indício muito mais alto de depressão e ansiedade, compulsão principalmente por ingestão excessiva de açúcar. Primeiro que as mulheres fazem uso de anticoncepcional, derruba a tua testosterona. Uso de anticoncepcional afeta a produção de hormônio tiroidiano, já cai tua produção de hormônio tiroidiano. Caindo esses níveis hormonais, você tem uma sensação aumentada de vontade por doce, aumento da deposição de gorduras, principalmente em local específico, tríceps, mama e quadril. Homens não têm tríceps, nem mama e nem quadril. Se você vê um indivíduo que está nessa situação, a gente chama isso de relação androgênio e estrogênio alterada. Vou explicar isso já já. Então, quando você faz o uso de anticoncepcional, você afeta essa outra ação hormonal, que é do hormônio tiroidiano, junto à tua testosterona. Você perde a tua libido, tua força, você começa a ganhar gordura. Levanta a mão aí de quantas meninas que deve estar assistindo que já ganhou muito peso só fazendo uso de anticoncepcional. Você piora a tua resistência à insulina e ainda por cima ganha um peso excessivo e pode entrar num quadro de depressão por insuficiência de testosterona. O homem ele não tem muita relação de depressão. Existe casos e casos, tá? Existe o cara que, sei lá, teve a esposa, faleceu, a família, alguém da família muito próximo. Aí quantas meninas que engordaram aqui por conta de anticoncepcional, ó, tá? Curtam aqui também, ó, acho que tem um coraçãozinho pra vocês aqui. Curte aqui que a live ela vai subindo aí, ficando mais visível pro pessoal, ou compartilhem aqui na setinha, tá? É um assunto bem importante hoje. Então, o que acontece, gente? Então, o homem, ou ele tem porque perdeu um ente familiar querido, e aí é um caso totalmente fora dessa casinha, ou ele tem depressão por insuficiência de testosterona, mas aí você já vai ver, tipo assim, aquele gerente de banco, careca, com aquela barriga pra frente, dura, e é aquele cara que chega final de semana e ó, na cerveja, tá? Então, testosterona baixo não é algo muito legal. A gente tem que ter testosterona aumentada, tá? E aí fica aí o pensamento. Então tá, como que eu faço para ter a testosterona aumentada? A primeira coisa é você não fazer coisas que diminuam a sua testosterona. Esse é o primeiro conselho. Não façam coisas que diminuam a tua testosterona. Mulheres, uso de anticoncepcional. 2020, gente, usando anticoncepcional ainda, ó, não dá mais. Já deu, já. Tem um monte de informação aí no YouTube falando que aumenta a incidência de câncer, trombose, derrame, que é o acidente vascular encefálico, falando que aumenta a incidência de depressão, de ansiedade, de acúmulo de gordura. Se você for pegar... Você que é lindo, Marcão, meu amigo, forte abraço, beijo em você e na tua família. Então, se você for pegar a bula do teu anticoncepcional e ler a parte dos efeitos colaterais, você vai ler exatamente isso que eu acabei de te falar. Aumento de incidência de todas essas doenças, tá? De todas. E isso então já é descartado. Se você não quiser ter a testosterona diminuída, ou na verdade nem ter, porque tem mulheres que fazem uso de anticoncepcional e nem produz, tá? Não fazer o uso de anticoncepcional já é a melhor abordagem. Maicon, como que eu vou fazer então para não engravidar? Não transando, aquela velha piadinha, não transa que não engravida. DIU de cobre, meninas, tá? DIU de cobre. Vai no ginecologista, ele vai falar um monte no teu ouvido porque não dá dinheiro pra ninguém. Mas vai lá e briga com ele, coloca o teu DIU de cobre, tá? Que aí você troca depois só de 5 anos. Não tem esse negócio de sangrar excessivamente. Para, tira isso da cabeça. O teu ginecologista, ele quer vender cápsula ou Dilmirena, tá? Então toma cuidado até para você escolher o teu ginecologista, tá? Dilmirena, Juliane, mesma coisa, é liberação gradual de hormônio feminino. É o menos dos piores, mas ainda assim é ruim. E principalmente para você e para as meninas que querem chegar a uma estética, um físico que a maioria não tem,
esquece, vocês não tem que tomar esse tipo de hormônio. Tem que fazer a utilização de outro tipo de hormônio, não é esse tipo de hormônio. Já que está fazendo essa utilização desse hormônio, por que não usa um para queimar gordura, para ficar bombado, para praticar mais sexo com o esposo ou enfim, né, com o teu namorado, tá? Já tá usando hormônio, e aí tem muita menina que usa hormônio que aponta o dedo para quem faz utilização de outro hormônio para ficar esteticamente com o corpo favorável, falando que aquilo é errado, que aquilo é loucura. Gente, você também está usando hormônio. E o seu hormônio, ele é muito pior, porque é só você olhar o físico, tá? Um acumula gordura e o outro não, né? Vai morrer quem está usando aquilo? Não, gente, não vai morrer. Você tomou 15 anos de anticoncepcional e nunca morreu, por que a outra pessoa que toma 15 anos de testosterona vai morrer? Dá na mesma o efeito colateral, se tiver não controlado. O efeito estético, que é diferente. Um acumula gordura e dá massa muscular, e dá perda de massa muscular. O outro queima gordura e aumenta a massa muscular, tá? Olha a diferença gritante. Isso a gente não está falando nem de qualidade de vida, a gente está falando só de estética. Fora que quem não tem testosterona, gente, a qualidade de vida é péssima. Começa que o ato sexual já não existe para quem não tem libido. E aí 75% de um relacionamento hoje... Fala, Everton, como é que tá, meu irmão? Ó, camisa do Empório do Homem, hein? Então, quem não tem testosterona hoje, gente, o casamento tende, ou o namoro, a afundar. Por quê? 75% da relação, gente, é sexo. Não tem conversa. Precisa ter. Vocês já ouviram aquele ditado que quem transa não toma conta da vida do vizinho? Isso é real. Hoje as pessoas, elas não praticam. Por isso que você vê umas pessoas falando mal das outras sem necessidade. E vai aquilo vai escorrendo. A gente vai abrir esse negócio de cross hoje, graças a Deus... É muita gente mandando energia positiva, mas se você imagina o tanto de gente que está mandando negativa. Por que será, gente? Porque em casa é infeliz, é descontente com o teu trabalho, não tem aquela gana de tipo assim, pode abrir que eu me garanto. E quem tem testosterona, vai para cima. Por isso que homem, por exemplo, ele precisa pegar e ele faz. Ele vai lá e faz tudo. Você manda o adolescente fazer, ele faz tudo. Depois que envelhece ali, o cara vai ficando meio, né, daquele jeito. Mulher, não que não faz, mas você já tem um raciocínio um pouco mais diminuído. Não estou falando que é pior, tá? Que fique claro. Um pouco mais diminuído, tá? E aí acontece o quê? Vocês demoram mais para agir. Vocês têm um pouquinho mais de medo. O homem não. O homem vai e foda-se. Tá nem aí. Ele vai para cima. Por isso que a gente é mais bobão. A gente gosta de pegar peso na academia. A gente gosta dessas coisas. Carregar coisa, enfim, né? É do nosso isso, tá? Então a testosterona, se ela muito aumentada, ela traz esses benefícios. Se ela muito diminuída, gente, é péssimo para a qualidade de vida. Segundo quesito que atrapalha a produção de testosterona. Agora vai ter um monte de gente aí que vai chorar. Bebida alcoólica. Para os cachaceiros aí de plantão, tá? Bebida alcoólica diminui a produção de testosterona, tá? Por isso que você vê na TV, ou via-se, né? Hoje não vê mais, enfim, não sei, também não tô mais assistindo TV. Que quem faz ingestão de bebida alcoólica tem muito grande parcela de ter impotência sexual. Aí os bonitão da balada vai falar que não, nunca falei. Você tá com teus 23, uma hora você vai ter 30, uma hora você vai ter 35. Vai por mim, uma hora da merda. A testosterona, ela é diminuída por conta do aumento da ingestão de bebida alcoólica. E aí outra coisa muito danosa que acontece, gente, é que o homem, principalmente, começa a converter essa pouca testosterona. Um vinho com moderação não faz mal, meu Nutri do Core. Carla, te pego na hora que eu for pro Guarujá, hein? Então, quando você faz a ingestão de bebida alcoólica, a pouca testosterona que esse homem já produz, ele começa a converter
no hormônio feminino que a gente chama de estradiol. E aí você vai falar, putz, é isso aí mesmo, eu tenho um amigo assim, ou eu próprio sou assim, tá? Ele começa a converter a testosterona em hormônio feminino. O que ele começa a ganhar? Bunda e peitinho. Aí você vê aquele cara de 30 e tantos anos sem camisa no rancho tomando cerveja, com peitinho, barriga aumentada e bundão. Quantos desses que vocês aí assistindo não conhecem? Tudo bem que tem uns magrinhos também, mas já começa a dar uma saliência aqui, tá? Eu era um cara assim, perna fina, começando a ter barriga, testosterona baixa. Por isso que há 5 anos atrás eu faço uso de testosterona. Há 5 anos atrás, mostro o meu exame ao vivo para vocês que está tudo ok, tá? Por que eu comecei a fazer o uso, gente? Porque a minha testosterona é muito baixa, porque na adolescência eu enfiei o pé na cachaça. Só que eu não sabia na época. Então a gente paga... Ó o Daniel aqui, ó, uma lista aqui de amigos, ó. Tem bastante. Eu era da bebida também. Fala, Luizão, meu médico preferido. Seja bem-vindo, irmão. Então, você vê essa relação. Então, quando o profissional de saúde, quando ele olha, é da gente isso. A gente olha essa pessoa e já visualiza o perfil. Então, quando esse cara ele chega no consultório, ou ele tem uma descompensação hormonal já de criança, por conta da adolescência, ou ele tem essa disfunção hormonal causada pelo estilo de vida depois de adulto. Então você pega hoje muitos caras com 30 e poucos anos nessa forma clínica. Peitinho, barriga aumentada visceral, que é aquela barriga de cerveja, e bundão. O que você precisa fazer com um indivíduo desse? Primeira coisa é ele parar de beber cerveja, tá? Porque tá batendo de frente. Então você precisa tirar as coisas que faz diminuir a tua produção de testosterona e adicionar as coisas que aumenta. Uma coisa que aumenta muito, que a gente fala todas as vezes, atividade física com carga, agachamento, deadlift, supino, fazer força, gente. Fazer força estimula a produção de testosterona. Tem que fazer força. E isso o indivíduo da musculação peca um pouco. A gente vive batendo nessa tecla. E onde o CrossFit, você vai fazer uma aula de CrossFit, ou faz 1 ano, 2 anos, se faz muita força no CrossFit. Por isso que você vê aquela massa muscular do CrossFitter mais densa. E o pessoal da musculação um pouquinho mais inchado, às vezes um pouquinho de barriga. Tudo bem que o cara bebe também, não leva muito a sério, tá? Então, as meninas também podem fazer uso de testosterona? Tainara, boa pergunta. Vou responder já já, mas sim, deve, tá? Isso, claro, se tiver insuficiência ou se quiser algo a mais. Só que o que acontece, Tainara? É muito difícil você acertar a dosagem de testosterona para menino. O homem, se passar, não dá nada. Não vai acontecer nada com ele, ele só vai ficar com a libido mais alta e tá tudo certo, tá? A mulher é um pouco mais delicado, então é difícil você achar profissional que consiga acertar os níveis de testosterona de uma menina, tá? Modéstia à parte, eu achei o meu aqui, eu tenho aqui os meus protocolos, que eu faço isso, tá? Depois de 2 a quase 3 anos de trabalho e de teste, tá? Então hoje, se vocês verem lá no meu perfil no Instagram, eu atendo muitas meninas, inclusive, tá? Eu faço um bom trabalho com essa questão de nível de testosterona para menina. É um medo, tá? Os profissionais da saúde hoje, tanto o educador físico, quanto o nutri, quanto o médico, ele tem medo de prescrever testosterona para homem, você imagina para mulher. E aí quando ele vai prescrever para homem, é uma dose assim, ó, pequena. E aí quando, lá no vídeo passado, não sei se vocês se lembram quando eu falei, se você baixar muito a dose, o risco de ter efeito colateral é mais alto do que quem toma muito. Falei lá no vídeo passado e vou falar de novo. Quem toma mais tem menos efeito colateral de quem toma menos. Então, lembra da menina que comentou ali? Não sei se ela está assistindo hoje aí, a Kel Lima. Uma que estava assistindo na vez passada, tá?
que acontece? Ela tomou uma dose, às vezes, um pouco baixa, só um exemplo, não sei se foi isso que aconteceu. Ela tomou uma dose baixa, aconteceu com um paciente meu aqui. Vamos usar o paciente meu, então. Ele tomou uma dose muito baixa só de oxandrolona e não tomou testosterona. Deu, sei lá, 3 semanas, ele se encheu de espinha. Eu tenho outros casos, mulher também. Por quê? Porque a testosterona caiu. A partir do momento que ela começou a ingerir oxandrolona, a testosterona dela caiu. Onde ela começou a ter muita espinha por insuficiência de testosterona. Vou dar um exemplo prático para as meninas. Quando para o anticoncepcional. Quando a menina para o anticoncepcional, a tendência depois de uns meses a testosterona começar a subir. Como ela demora um pouco para subir, isso a gente está falando de 6 meses a 1 ano, tá? É aquele período que ela enche de espinha porque parou o anticoncepcional. Então, quando for parar o anticoncepcional, tem que usar testosterona em gel. Meninas usam em gel, tá? Homens usam aplicável. Então, o homem que faz a utilização de testosterona aplicável em uma dose muito baixa, ele tem o risco de ter colateral muito mais aumentado de quem toma uma dose muito mais alta. Vou falar o que é dose alta para vocês. Então, quando você fala de TRT, terapia de reposição hormonal, você está falando de 150 miligramas a 200 miligramas por semana para homem, tá? Isso é o que a gente chama de TRT, tá? Quando o indivíduo médio, para ficar esteticamente mais bombado, tá? Ou com um corpo melhor, nem bombado vai ficar, na verdade, com esse tanto de testosterona, você está falando de 300 miligramas na semana para 600 miligramas na semana. TRT, 150 a 200, terapia de reposição hormonal. É só para o cara subir um nível de 1000. Hã? O Rafa, já tinha visto que ele entrou. Obrigado, Rafa. Ó, o nosso arquiteto aqui, ó, que fez o projeto que a gente postou hoje, ó. RSM Engenharia. Rafael, quem quiser aí, um bom trabalho aí, chama esse menino aqui que ele tem uma cabeça sensacional para montar as coisas. Então, isso é o que a gente chama de terapia de reposição hormonal. Quando o indivíduo ele faz uso para academia, você está falando de 300 mg a 600. Quando você fala do indivíduo um pouco mais avançado, gente, não é um absurdo, pode ser que seja um absurdo para vocês. Você está falando de, no mínimo, 600 miligramas na semana de testosterona. É bastante testosterona para quem não é acostumado com isso. E aí é onde eu acabei de falar para vocês. Quem faz o uso de 600 miligramas de testosterona na semana corre menor risco de ter efeito colateral. Isso existe na literatura, na ciência. Para quem é da ciência, educador físico, nutri, fisioterapeuta, quiser pesquisar, procura lá no PubMed que isso existe. Está na literatura, está evidenciado isso. E na prática, é impressionante como isso também é uma realidade nua e crua. 600 miligramas. Eu tenho paciente que usa 1,2 grama de testosterona na semana. É muita testosterona, tá? Mas o cara que faz isso é o objetivo dele, tá? É performance, é para ficar com 90, 100 quilos, enfim, gente, tá? Um indivíduo que só quer qualidade de vida, você tá falando de TRT, tanto para homem quanto para mulher, tá? A testosterona aumenta a produção de massa muscular, aumenta a produção de massa óssea, você tem menos riscos de ter osteoporose, você não tem sarcopenia com testosterona aumentada, você queima muito mais gordura, a tua libido cardiovascular é melhorada, cardiorrespiratória é melhorada, a tua função neurológica é melhorada, e de uma forma geral, a tua vida é melhorada junto à tua libido. Homens que não acordam mais com ereção já faz meses ou anos, não sei. É baixa testosterona produzida pela manhã. É exatamente por esse motivo que a gente faz exame de manhã, que é de manhã o maior pico. Se você faz dias ou meses ou anos que acorda sem ereção, provavelmente você está com um declínio de testosterona. Você tem que acordar um dia ou outro com ereção, tá? Por quê?
Tudo bem que tem a válvula de escape lá da urina, tá com vontade de fazer xixi e tudo mais, mas também tem a parte da testosterona, tá? Então, para quem tem uma produção boa de testosterona, o homem na parte da manhã acorda com ereção, tá? Por isso que os vossos maridos aí, ou namorados, meninas, têm ereção na parte da manhã, tá? Então a gente falou de saúde, Daniel aqui, ó, Maicon, essa dosagem 300mg a 600mg semanal seria uma única dose? Boa pergunta, Daniel. Não, geralmente o público que faz esse tipo de abordagem de testosterona, que é o que a gente chama aí de cruise, né? O pessoal, cada um dá um nome, né, gente? Eu não gosto muito disso, não. Geralmente, ô Daniel, eles dividem. Pra que eles dividem, tá? Eles dividem para não ter nível flutuante. Fica um nível sempre estável, tá? Pô, mas na bula lá da Deposteron tá falando que é de 7 a 11 dias. Sim, mas eles preferem fracionar 2 vezes na semana para ter menos risco de flutuação, tá? Falamos então de qualidade de vida, coisas que afetam a produção de testosterona, bebida alcoólica, anticoncepcional, ingestão excessiva de açúcar, ou seja, aquele famoso estilo de vida, tá? Se você é uma pessoa que vive de pizza, lanche, salgadinho, biscoito, refrigerante, que mais aí? Esse tipo de fast food, tá? Provavelmente você teve um aumento na produção de insulina causado pela glicemia, a tua testosterona ela tende a cair. Por isso que a tua circunferência abdominal ela vai aumentando, tá? Então essas 4 coisas são as piores que faz a tua testosterona cair. Outra coisa que geralmente é prescrito para quem tem insuficiência de testosterona, porque já está num quadro de depressão, presta atenção nisso, que isso é muito, mas muitíssimo delicado. A gente está em 67 pessoas, então para essas 67 pessoas, quando você tem baixa testosterona, presta atenção, você tem uma crise aumentada de depressão. Quando você vai ao neuro ou você vai ao endócrino, ele não relaciona isso. E aí, para você, é prescrito o quê? Tarja preta. Famoso as sertralinas da vida. Estalopram, paraxetina, um remédio para depressão. E aí, junto com o remédio para depressão, é prescrito um remédio para você dormir. Porque aí assim, para você apagar, na verdade. E aí o quinto que eu iria falar para vocês, que piora muito a tua produção de testosterona e piora de forma geral a tua qualidade de vida, são esses remédios tarja preta. Então, junto com o anticoncepcional, o antidepressivo e esse remédio para você apagar na noite para dormir, o Rivotril, Zolpidem, qual que é o outro? Uns outros da vida aí que eu não sei o nome comercial, tem vários, que faz você apagar para dormir. Todas essas medicações baixam a tua libido juntamente com a baixa da tua testosterona, ou seja, a tua qualidade de vida tende a piorar. Aí você deve estar pensando aí, poxa, sacanagem, esse era o tratamento que não deveria ser prescrito. Sim, concordo plenamente. Fala, Frank, boa noite, meu parceiro, tudo bom? Seja bem-vindo aí, atrasado, mas bem-vindo. Tá aqui um cara que pega muito peso, ó, tá? Então, gente, essas medicações anticoncepcional e esse remédio tarja preta para curar a depressão, que na verdade não cura, remedia, eles baixam ainda mais a tua produção de testosterona. Então, o tratamento não é o mais coerente. Não estou falando que é errado. Eu estou falando que vocês precisam buscar o tratamento coadjuvante. Esse vídeo serve para isso. Então, compartilhem. Vai ficar no YouTube. Quem tem depressão tem que tomar os remédios tarja preta. Se tiver crônico já num quadro muito problemático, sim, vai fazer o uso durante um tempo. Mas não é o resto da vida. Você não tem que tomar remédio tarja preta o resto da vida. Você não teve depressão por falta de medicação. Você teve depressão pelo teu estilo de vida inadequado.
Então, qual que era uma melhor abordagem? Primeira coisa, você vai tomar a medicação, mas a primeira coisa é parar de comer porcaria e ingerir bebida alcoólica. Segunda coisa que pode ser colocado, pode não, que deve ser colocado junto, atividade física. Você tem que praticar alguma coisa para aumentar a tua produção de testosterona. Porque sem testosterona você vai continuar num quadro depressivo. Não tem jeito, gente, é biológico. Terceira coisa que pode ser uma vertente de tratamento, e eu falo com muito orgulho, vou falar ao vivo. Eu já tratei depressão com pessoas usando testosterona aqui. Usaram testosterona e saíram dos remédios tarja preta. E não foi só um, tanto homem quanto mulher. Ó, aqui, ó, uma paciente falando, ó, Magizard, um colega meu faz uso de testosterona para crise de ansiedade. Tá certo? Tá, gente. Tá certo. Se a testosterona tá baixa e continuar baixa, você não vai sair dessa crise nunca na tua vida. Nunca. Então, o que a gente precisa fazer? Prescrever testosterona para todo mundo? Não, é o que eu sempre falo. Mas é contra esse falta de conhecimento, esse absurdo que a gente vive na medicina hoje, que a gente precisa brigar contra. Porque os médicos falam para você não usar isso nunca na tua vida, que isso é muito danoso para tua vida. Mas deixa você beber uma cervejinha ou outro. Isso é danoso para tua vida. Não é a testosterona para tratamento de depressão, ou para induzir o indivíduo a não ter sarcopenia, ou para aumentar a deposição de massa óssea desse indivíduo. É a bebida alcoólica que faz mal, gente. É o McDonald's que você come que faz mal. É o milkshake que você toma do Burger King que faz mal. É esse tipo de problema que você precisa cortar da tua vida. Ah, mas todo mundo faz. Então vai pra merda como todo mundo vai. Não tem jeito. Se você quer ter uma qualidade de vida, e a gente está falando de 80% de pessoas sem qualidade de vida. Se você não quer estar nos 80%, você precisa fazer exatamente ao contrário do que a maioria faz. A maioria das pessoas bebe, fuma e come errado. Essas pessoas, elas têm uma baixa produção de testosterona e um grande risco de ter um quadro de depressão. Se você quer o contrário, você precisa abrir mão dessas coisas. É gostoso? Sim, é gostoso comer um lanche, é gostoso tomar um sorvete, é gostoso fumar maconha, é gostoso usar pedra, cheirar cocaína. Nunca usei, tá, gente? Só tô falando que deve ser bom, porque senão a pessoa não usava. Só que por que você não vai lá e faz uso de crack? A sensação deve ser maravilhosa, porque senão ninguém era viciado. Por que você faz uso de refrigerante? Se é o mais cancerígeno hoje no planeta. Refrigerante é o que mais causa câncer no planeta. E vocês dão para a criança de vocês, para quem é mãe aí. É o pior que você pode dar para uma pessoa é refrigerante. Não existe coisa pior. Dá maconha, mas não dá refrigerante. E não estou falando que maconha é bom, tá? Então, é contra isso que a gente precisa lutar. Passa isso para frente. Passa para frente, gente. Profissional da saúde, a gente precisa apoiar nisso. Precisa fazer a pessoa parar de beber bebida alcoólica e tomar refrigerante. E não estou falando que tem que usar testosterona. Mas a gente precisa visualizar que outras coisas são piores. Porque é explícito. Quem faz uso de testosterona, um físico. E quem faz uso de bebida alcoólica e refrigerante. Qual o corpo que é melhor, gente? Quem faz uso de testosterona. Aí você deve pensar, mas por dentro deve estar tudo estragado. Quem faz uso de bebida alcoólica e refrigerante, não. Por dentro tá limpinho, tá perfeito, né? Então é contra essa hipocrisia que a gente precisa lutar. Não é de hoje. Existem pessoas sendo tratadas para depressão, não só aqui no nosso consultório, na nossa clínica. Fora daqui também. Sendo tratado de depressão com testosterona. Diabético sendo tratado, o diabetes, com testosterona mais metformina. A metformina custa R$3. Tem lugares que você pega de graça a metformina. Só que tem médico hoje que prescreve um outro, que eu não vou falar o nome, que custa 200, que faz a mesma função. Nossa, como o mundo é injusto. Infelizmente na área da saúde é assim. É mercado. Se não tiver ninguém doente, a indústria farmacêutica ela não lucra, tá? Então tomem cuidado com o que vocês veem na TV,
tá? Nem tudo ou nem tudo que vocês acham que parece que é verdade, tá? Às vezes o que você acha que é um absurdo, gente, é uma realidade nua e crua. Por exemplo, o indivíduo que faz uso de testosterona há 5 anos, um dia ele vai pagar lá na frente, ele vai morrer, o órgão dele vai explodir. Pega o seu exame que toma refrigerante, uma pessoa que toma refrigerante e faz ingestão de bebida alcoólica, compara com o meu. Eu rasgo meu diploma na sua frente ao vivo aqui se o meu exame for pior do que desse indivíduo. Ai, mas o meu colesterol é muito baixinho. Colesterol não é doença. Colesterol baixo não é algo legal. Bota isso na cabeça de vocês. Ter 200 de colesterol para baixo não é legal, tá? Todo o teu hormônio vem do colesterol. Se você não tem colesterol, você não produz hormônio. Ou seja, a tua testosterona, amiguinho, deve estar aqui no chinelo, tá? Quem faz uso de anabolizante de testosterona, o colesterol ele sobe mesmo. Por quê? Porque ele carreia hormônio. Então, quem tem o colesterol muito baixo, aí vai no médico, pesa 130 quilos. O médico olha o colesterol desse indivíduo, ó, tá 180, teus exames estão perfeitos, pode ir embora. Tá perfeito o quê? O cara tá pesando 130. Vocês estão entendendo que isso existe na medicina hoje? E a maioria das pessoas se abraçam nisso como uma verdade absoluta. Por quê? Porque o médico falou. Gente, o médico ele não é Deus. Bota isso na cabeça de vocês. Médico não é Deus. A minha médica não deixa usar. Não vai deixar nunca, Paula. Não sabe como que usa, né? É assim que acontece. Quando você não tem o conhecimento, você fala que não presta. Quando lançou o CrossFit, o tanto de gente que criticou, por quê? Porque não sabe, não fazia ideia do que era. Depois ainda, sei lá, foi criado aí, não sei quem tá aí, que é mais antigo do que eu, foi criado, a gente tá em 2020, foi criado há mais, acho que de 12 anos, se eu não estiver enganado, ou mais, né? Hoje ainda tem gente que fala que isso é loucura. Que fala que é muito perigoso, não sei o quê. Gente, com tanta doença neurológica hoje no mundo, com depressão, com mal de Alzheimer, com Parkinson, com ansiedade, e ainda tem educador físico falando merda que é pra pessoa não praticar atividade física. Deixa a pessoa praticar qualquer coisa, mas deixa. Tem que parar com essa hipocrisia de que o uso de testosterona causa câncer, que causa a falência dos órgãos. Para com essa balela. Então, adolescente, homem, tava com falência nos órgãos. Você pega, vou dar um exemplo. Arnold Schwarzenegger, 70 e tantos anos. Você vê ele treinando mais pesado do que muito adolescente hoje. Tá aí, gente, essa pessoa ela existe. Essa pessoa não morreu por falência no órgão, não. Para de besteira. Existe coisas piores. A sociedade é pior. De novo, quantos que você vê... Fala, Diegão, meu amigão. Forte abraço. Nosso coach aqui, ó, Diego, que treina a gente. Quantos você vê na baladinha, no barzinho, com o paeirinho e outra latinha de cerveja na mão? Sem falar que vai no banheiro cheirar cocaína. É contra isso que a gente precisa lutar. Não é contra o uso de testosterona. Você não vê ninguém morrendo. Se eu perguntar... Aqui, ó, a gente está em 64 pessoas. A gente está em 64 pessoas. Me responde alguém aqui desse grupo. Se já viu alguém morrer por causa de uso de testosterona. Eu vou dar 30 segundinhos para ver se alguém responde. Morreu-se por uso de testosterona. Cross é vida, Gleice, com certeza. Nunca vi. Danilão, nunca viu. Boa, Danilo. Nunca, mais um. Nájila, nunca. Josi, nunca. Martins, Marcela Martins. Diegão, nunca. Danilo, nunca. Nunca, nunca, nunca. Vocês não vão ver, gente. Eu morri de ansiedade para usar. Nogueira Dia aí, ó. Boa, Diana. Você é sensacional, minha querida. Mais uma vez, parabéns pela tua conduta.
Ô Paula, já já eu te respondo, tá, minha flor? Depois você manda de novo que eu vou abrir para perguntas, tá? É que eu não tô prestando atenção, que senão eu perco o raciocínio. Tá vendo aí, gente? Todo mundo respondendo nunca. Não se morre pelo uso de testosterona. Agora eu vou escrever, não precisa responder. De cigarro. Ei, Murilão. Parou, meu parceiro. Você é sensacional, cara. Tá aqui um cara que parou de fumar, ó. Esse cara é o cara. Agora fala, não precisa responder, porque eu sei que existe. Quantas pessoas vocês viram já morrendo por causa de bebida alcoólica? Que seja diretamente ou indiretamente. Eu falo de capotar o carro, dar uma facada no outro, brigar na balada. É muito mais gente. É muito mais gente. Inclusive a Gleice aqui, ó. A Gleice é farmacêutica, ó. Entende muito de medicação, tá? Olha o que ela tá falando ali. Nunca, 10 anos de profissão. 10 anos de profissão, gente. É uma criança, ela trabalha com farmácia há 10 anos, tá? Só de cirrose. Juliane, ó. O Binão é fera. O Binão é um cara muito querido no nosso time aqui. Beijo, Bino, pra você e pra Nath aí. Então, gente, você vê as pessoas morrendo de outras coisas. Você tá vendo? Começa a raciocinar. Tem que ter raciocínio, tá? Raciocina, gente. Sai fora da caixinha. Pensa fora, pensa pra fora. Para de seguir a multidão. Para. Vai, ó, segue um conselho meu. Se a multidão tá indo pra direita, vai pra esquerda que é merda. Se a multidão, a própria mídia por falta de conhecimento acaba falando merda, deixando as pessoas... Com certeza, gente, com certeza. Carlos G. Pereira, minha sogra teve câncer no tratamento, teve que tomar inibidor de hormônio. Por que, Nutri? Boa pergunta, Carlos. Quando você fala de inibidor de hormônio, você está falando de inibidor de aromatase. Inibidor de conversão de, presta atenção, ó. Inibidor de conversão de testosterona para hormônio feminino. Lembra do homem cachaceiro que eu falei que converte hormônio masculino em feminino? Que começa a ter peitinho? Isso é muito hormônio feminino. A mulher já tem propensão a ter mais hormônio feminino. Então, quando ela está num quadro assim de câncer, dependendo do câncer, se for de mama principalmente, ela começa a tomar esse tipo de inibidor, é inibidor de hormônio feminino e não testosterona. Ela começa a tomar esse inibidor para parar de converter testosterona em hormônio feminino. Ou seja, estradiol, hormônio feminino aumentado, aumenta-se o risco de câncer. Lembra que eu falei do anticoncepcional? Mulheres que fazem uso de anticoncepcional, guardem isso para quem está assistindo e faz uso ainda. Mulheres que fazem uso de anticoncepcional têm risco aumentado de ter câncer por esse motivo da pergunta aqui do Carlos, ó. Porque tem muito estradiol. Estradiol muito aumentado não é bom, tem que ser controlado, tá? Então não é por conta da testosterona, Carlos, que foi feito isso, foi por conta do excesso de hormônio feminino, tá? Principalmente mulher tem muito câncer de mama. Por quê? Porque tem muito hormônio feminino e tem mama. O homem que começa a ter peitinho de menina é porque está começando a ter muito hormônio feminino, tá? Aí é onde ele precisa também começar a tomar um inibidor para parar de ter peitinho feminino. Ó as cagadas que vai vindo de acordo com a vida. Muito refrigerante, muita cervejinha, e aí o cara vai criando peitinho, carequinha e vai indo. 60 anos, 50 anos, câncer ou algum tipo de problema, um outro tipo de doença. Vai por mim, 1 hora paga-se o preço, tá? 1 hora paga-se o preço, gente. Não é brincadeira. A gente não gasta mais de 30, 50 mil reais com uma faculdade para brincar dentro do consultório. A gente trata, a gente cuida. E vou falar mais uma vez da Diana Nogueira aqui, ó. Uma pessoa que veio a última vez agora, conversou, a gente conversou um pouquinho, rapidinho. Uma pessoa que mudou completamente os pensamentos dela. Então por isso que eu parabenizei ela. Ela fez uma postagem muito sensacional hoje, comparando um prato de arroz puro com um prato de arroz, feijão, uma salada, uma carne. Comer não é difícil, gente, tá? Ó, a gente... tem pouco tempo, a gente tem 5 minutos, eu vou abrir para perguntas. Da Paula.
Nutri, explica pra galera que o CrossFit aumenta muito a testosterona. Explico. Qual que é da Paula? A Paula perguntou se o organismo não está em falta. Se o organismo não está em falta de testosterona, mesmo assim precisa usar? Paula, tua pergunta, tá? Se o organismo não está em falta e a tua sintomatologia, a gente não pega uma deficiência de testosterona, não há necessidade de você estar usando, tá? Se usasse, teria algum problema? Também não, tá? Desde que controlado, tá bom? Se você parar o uso um dia, você volta a produzir normal. Igual anticoncepcional, tá? Para que se usa hoje em mulher testosterona? Meios de tratamentos, depressão, ansiedade, gordura localizada, e também tem as meninas que usam para quê? Para ganho de massa muscular, melhora da libido, melhora da estética de uma forma geral. Respondendo a pergunta do Diego ali, por que o CrossFit ele aumenta a produção de testosterona? Porque no CrossFit a gente faz muita força. Fazer força aumenta a produção de testosterona. Exercício físico de alta intensidade, que demanda um gasto energético muito alto, aumenta a produção de testosterona. Em 2 horas eu sei outra pessoa. Que legal, Diana. Ver essa postagem sua hoje foi realmente sensacional, viu? Parabéns. Foi realmente muito incrível. Beijo pra você e pro Tiagão aí, tá? E os efeitos colaterais em mulheres? Denise. Depende, Denise. Efeito colateral você tem com baixa testosterona e você tem com muito aumentada testosterona. Depende o quão aumentada é, tá? Se você tiver níveis de homem, 1000, você vai ter o crescimento de pelo, tá? Nada demais também, tá? Um aumento do clítoris e um pouco o engrossamento das cordas vocais, da voz, tá? Mas isso a gente tá falando de excesso. Se você tomar tiver uma dosagem controlada e segura, não tem efeito colateral nenhum. Na verdade, você tira só os benefícios que foi citado aí no vídeo, tá? Deisiane, qual seria a dosagem para mulher? Essa é uma pergunta, eu vou falar, tá? Mas não deveria, porque eu achei essa dosagem depois de muitos anos, tá? Mas eu vou entregar para vocês. Geralmente mulher usa gel de testosterona, tá? Então é 15 mg a 20 mg por cada grama de gel. Isso é manipulado, tá, Deisiane? Então você vai ter que passar por alguém, para alguém prescrever o receituário para a farmácia fazer manipulação para você, tá? Vinícius dos Santos, uma vez com uso de testosterona terá que usar sempre? Boa, Vinição. Que acontece? Se você faz uso para performance, geralmente o cara ele não vai parar. A tendência é só ele aumentar a dose. Se você faz uso para queimar gordura corporal, pô, cheguei, agora ali perdi gordura já, pode estar parando, faz um TPCzinho ali, um anastrozol, um clomifeno, um HCG se necessário, basicão, 30 dias volta a produzir normal. Ou outro caso que o indivíduo homem ele para, às vezes para engravidar, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Para-se o uso e aí ele faz lá os procedimentos de gravidez, né? Que todo mundo aí sabe, né? Eu espero eu que saibam, né? E depois, se ele quiser voltar a tomar, ele volta a fazer a utilização. Então se para por motivos assim específicos, mas geralmente o cara que é do bodybuilder, é um cara que há anos participa de competição, geralmente ele usa ano prolongado. 25 segundos, gente. Marco Viste... Sandra, fala da idade do uso de testosterona. Tem limite? Não, não tem idade, Sandrinha. Geralmente adolescente não deveria precisar, mas não é o que acontece hoje. 10 segundos, gente. Vou ficar devendo algumas perguntas hoje, não deu tempo. Um beijo no coração de cada um. Mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. Domingo tem mais, tá? Boa noite.